Fala galera, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da eletrostática. Nós já trabalhamos força elétrica, campo elétrico, pouco de potencial elétrico e hoje nós iremos continuar aqui, potencial de um condutor em equilíbrio eletrostático. Vocês sabem que um potencial elétrico, tá certo? É calculado por essa forma, V igual a K vezes Q dividido por D. Então essa é a forma que nós utilizamos para calcular o potencial elétrico de uma determinada carga elétrica. O corpo, quando está em equilíbrio eletrostático, nós temos o seguinte: ele está aqui, o corpo esférico. Nós sabemos que se ele está em equilíbrio eletrostático, ele tem duas funções. As cargas vão se distribuírem aqui na região externa, porque ela encontra mais espaço para estar uma distante maior possível da outra. E o campo elétrico interno, que a gente chama de campo elétrico interno aqui, ele é nulo. Não tem, porque a carga está em equilíbrio eletrostático, ela não estabelece um campo elétrico interno. O potencial elétrico interno, que é o V, ele é constante. Tá certo? Se ele é constante, ele pode ser calculado por essa forma. Vai diferir um pouco na questão da distância que nós utilizamos para o corpo interno. Na superfície próxima a ela, o R de raio. Beleza? E aí eu já adianto para vocês, cuidado quando forem resolver questões que envolvam o potencial elétrico, pois vocês precisam transformar a questão da distância. Se ela não estiver em metro, você precisa converter para metro. Tipo, o raio vem em centímetro ou milímetro, precisa fazer a conversão para metro para poder você trabalhar a questão, pois ela é dada no sistema internacional. Beleza, pessoal? Então, nesse processo aqui, nós temos o seguinte: quando a gente for calcular aqui, esse potencial elétrico aqui, desses corpos, é necessário que nós possamos prestar atenção que carga está dando origem, tá certo, a esses potenciais. Então, olha só, se eu tenho uma carga positiva aqui, preste atenção, se eu tenho uma carga positiva aqui, ela tem um campo elétrico de afastamento. Olha aqui, ó, se eu tenho um campo elétrico de afastamento, olha a seta aqui, essas linhas pretas aqui representam o que a gente chama de campo elétrico. Campo elétrico de afastamento, pois é a carga positiva. Já essas linhas pontilhadas vermelhas aqui, elas representam o potencial elétrico. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer para vocês que essa tem um potencial, essa tem um potencial, e essa outra tem um outro potencial elétrico aqui, são potenciais diferentes. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que o potencial dessa carga aqui, dessa carga que está aqui, vale 100, e que o potencial dessa carga que está aqui vale 50. V de volts. Pronto. Um vale 100 e vale 50. Agora, veja o seguinte: os potenciais, se eu botar aqui um ponto A, se eu colocar aqui um ponto B, se eu colocar aqui um ponto C, se eu colocar aqui um ponto D, prestem atenção. Veja que o A está nessa linha, e na mesma linha eu tenho o B. Então, eu posso dizer que VA vale quanto? Toda a linha vermelha tem um valor de 100, Toda essa linha vermelha aqui tem um valor de 100 volts, Toda a linha vermelha vale 100. Então, se V de A é 100, porque ela está nessa linha aqui, V de B também vai ser 100 volts, porque está na mesma linha. Já para essa outra linha que está mais externa aqui, essa outra linha que está mais externa, eu posso ter aqui, nesse caso vou apagar esse E aqui de campo elétrico para você não confundir. Nós temos outro potencial, que é o potencial VC, que vale quanto? Tudo que tiver nessa linha aqui, nessa linha mais externa aqui, vale 50, vale 50 volts. Então, VC vale 50 volts. E D também está na mesma linha que C. Então, o potencial de D também vale 50 volts. A linha é que tem o valor. Qualquer ponto que tiver nessa linha interna aqui, vale 100. Qualquer ponto que tiver nessa linha mais externa, ela vale 50. E aí, nesse caso aqui, o que é que nós podemos observar? Que o potencial cresce de perto da carga para fora. Tá vendo que a linha mais próxima da carga vale 100? Que a segunda linha aqui vale 50, então o que é? Saiu 100, foi para 50, se tivesse uma outra, talvez ia para 30, uma outra para 20, para 10, ela vai diminuindo à medida que vai se afastando da carga positiva. Então, nesse caso aqui, as cargas, nesse caso aqui sendo carga positiva, o potencial elétrico é maior quando está próximo, viu? Então, pode botar aí, potencial, tá certo? Potencial elétrico
potencial elétrico é maior, ele é maior quando está próxima, tá certo? Quando está próximo à carga positiva. Então, o que é que eu poderia dizer para vocês? Que o potencial de A é maior do que o potencial de C. Professor, A e B tá na mesma linha, não tá? Está. Então, eles têm potenciais de quê? Iguais, não é? É. Então, C e D tá na linha mais externa, não está? Tá. Então, ele tem potenciais de quê? Iguais, não é? Verdade, potenciais iguais. Então, quer dizer que se V de A é maior do que V de C, V de B também é maior do que V de C? Verdade. Tudo que tiver nessa linha interna é maior do que o que tiver nessa linha mais externa. Por quê? Porque essa linha interna está mais próxima da carga positiva. Ou seja, o potencial ele é maior quando está próximo da carga positiva e se torna menor quando ele está mais afastado da carga. Então, o que é que acontece? Nesse caso aqui, ele vai ser maior nesse processo aqui, tá certo? E aí fica menor quando vai se afastando. Beleza, pessoal? Na segunda situação que nós temos aqui é o seguinte, ó. Observe aqui que a carga agora é negativa. Observe que o campo elétrico ele é de aproximação. Ó. Nós sabemos que ela sai da carga positiva e vem para a carga negativa. Então, ele é de aproximação, como vocês estão vendo aqui. A seta chegando aqui. Ok? Mas aí veio o seguinte. Nessa situação aqui é o contrário da primeira. É onde muitos alunos confundem. Não confundem isso aqui, ó. Se eu disser para vocês, ó, nessa linha aqui, ó, nessa linha mais externa aqui, ela vai valer, por exemplo, 100 volts. Nessa linha mais interna aqui, ó, ela vai valer, vamos dizer aqui, 40 volts, ó. Beleza? É o contrário. Quanto mais próximo da carga negativa, ó, vou botar aqui, ó, o potencial elétrico é menor. Preste atenção que ele é menor quando está, certo? Próxima, tá certo? De uma carga negativa. Então, de uma carga negativa. Então, se ele está próximo da carga negativa, ele é menor. Veja que essa linha mais externa aqui, ela vale 100. Essa linha mais próxima aqui, pessoal, ela vale só 40. Por quê? É simples. Quando a carga está próxima da positiva, maior, positivo representa maior. Quando a carga está próxima da negativa, negativa é menor, menos, menor, mais representa maior. Então, ó, quanto mais próximo ela tiver da carga positiva, maior esse potencial. Quanto mais próximo ela tiver da negativa, menor será esse potencial. Não tem como confundir, ó. 100 é para a carga que está mais fora, tá certo? Então, podemos botar aqui, vamos dizer aqui, denominar ponto A, tá certo? Vou denominar aqui de ponto B. Pronto. O ponto A está numa linha, o ponto B no outro. Então, quem é maior aí? É claro que é o A, ó. V de A é maior do que V de B. Professor, mas o B está mais próximo da carga? Tá, mas qual é o sinal da carga? Não é negativo? É, então se o sinal da carga é negativo, implica dizer que o potencial nesse ponto ele vai ser menor por conta da carga que é negativa. E aí você não tem o que pensar, viu? Então aqui são linhas circulares. Nós temos outros formatos de linhas. Eu espero que vocês tenham entendido isso daqui, que vocês possam, tá certo? Prestar atenção quando vocês forem determinar ou fazer alguma questão que relaciona com potenciais elétricos, você precisa observar o sinal da carga, tá certo? Para poder você saber se o potencial lá próximo é maior ou menor. Mediante esse processo aqui, pessoal, nós vamos agora trabalhar outro formato que costuma apresentar muito, principalmente em questões, que é, de certa forma, um formato perpendicular das linhas de potenciais quando o campo elétrico. Então, veja bem, quando se fala de campo elétrico, nós sabemos que ela envolve a questão do sinal das cargas. Esse campo elétrico é o seguinte, ó, eu posso ter aqui, ó, campo elétrico e campo elétrico. Pronto. Eu posso ter essas linhas do campo elétrico, representado pela letra E, que representa o campo elétrico. Perpendicular a essas linhas, eu posso ter o potencial elétrico, ó. Eu posso ter esse valendo aqui, ó, 100 volts e posso ter esse aqui valendo 70 volts, ó, 70 volts.
E aí tá simples, né? Nós sabemos que o campo elétrico nasce numa carga positiva e aponta para uma carga negativa. Então quer dizer que lá na ponta, o positivo quer dizer que é o quê? Maior. Guarda esse visu aí. Lá na seta ela é o quê? Menor. Tá aqui, ó. Perto da seta o potencial é menor, só vale 70. Lá perto da pontazinha aqui ele é maior. Vale quanto? Vale 100. Então o que é que tu pode trabalhar nessa circunstância aqui? Nós podemos dizer que o potencial elétrico aqui, ele é perpendicular. Perpendicular quer dizer o quê? Que o potencial elétrico ele forma 90 graus com o campo elétrico. 90 graus. Mediante esse processo aí, nós podemos desenvolver algumas funções aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, ó. Eu posso dizer para vocês que cada quadradozinho disso aqui vale 20, vamos dizer assim, metros. 20 metros. Beleza? E que esse aqui vale 30 metros. Aí eu digo para você, ó, eu tenho aqui um ponto A, eu tenho aqui um ponto B. Eu quero que você me calcule nessa circunstância aqui, nesse processo aqui, qual é, bota uma cargazinha bem aqui no ponto A, tá certo? E essa cargazinha vem para o ponto B, ó. Eu boto uma cargazinha aqui no valor de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Eu pergunto aqui, letra A, qual o campo elétrico, tá certo? Qual o campo elétrico? E letra B, qual o trabalho, tá certo? O trabalho da carga, para, ou vou botar aqui, ó, qual o trabalho da carga do ponto A até o B, tá certo? Pronto. Qual o campo elétrico e qual o trabalho da carga do ponto A até o ponto B. Então veja bem, são dois exemplos aqui que costumam ser muito cobrados quando se trata de linhas equipotenciais, tá certo? Essas linhas aqui, pessoal, são chamadas linhas, tá certo? Linhas equipotenciais. Essas linhas equipotenciais, elas formam com o campo elétrico um ângulo de 90 graus. Então tá aqui, ó. Nós temos aqui potencial de 100 volts e nós temos aqui potencial de 70 volts. Ela forma com o campo elétrico 90 graus. Letra A, qual o campo elétrico? Preste atenção. Aqui é onde muita gente erra. Nós sabemos que o campo elétrico é U igual a E vezes D. U igual a E vezes D. Beleza? Então quem é esse U aqui? Vamos isolar o E. O E vai ser igual a U de AB dividido por D. U é a diferença de potencial. Vou botar aqui, ó. U se chama DDP. Diferença de potencial. U, no caso aqui, se eu botar aqui U de A para B, vai ser V de A, que é o potencial em A, menos V de B, que é o potencial em B. A carga está em A, como a questão diz, e ela vai para B, tá certo? E ele quer que você calcule o campo elétrico aqui. Então, para você calcular o campo elétrico aqui nesse exemplo, o que é que tu vai fazer? Isolar o campo elétrico. Tu vem para essa forma aqui, U igual a E vezes D. Essa forma aqui é a forma que nós utilizamos para calcular o campo elétrico, o potencial ou a distância do campo elétrico uniforme. Então, quem é o E? O E vai ser igual. Quem é o AB? Está aqui, ó. V de A menos V de B dividido por distância. V de A menos V de B dividido por distância. Porque ele representa a diferença de potencial desses dois. Então, o E vai ser igual. Quem é V de A? V de A, o A está em que linha, pessoal? O A está na linha do 100. Então, 100 menos V de B. Quem é V de B, pessoal? V de B está na linha tá aqui no 70. Ó. B está na linha 70. Então, digito 70. A distância, ó. Preste atenção. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Com relação à distância, tem gente que faz o seguinte, ó. Tem gente que faz isso aqui, ó. O 20 com 20 dá 40. Aqui já tem 30. E a pessoa vem aqui, ó, e faz isso, ó. Aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 30, 90, aqui eu tenho X. Vou calcular o teorema de Pitágoras. Não precisa calcular o teorema de Pitágoras, pois nós temos nessa situação que o trabalho independe da trajetória. O trabalho independe da trajetória. Então quer dizer que tu vai pegar a distância só da linha A até a linha B.
A distância da linha que está o A para a distância que a linha que está o B corresponde a 30. Então bota aqui, ó, 30. Então o campo elétrico vai ser igual lá em cima, se você diminuir, dá justamente 30 sobre 30. Então isso aqui vai ser igual a 1, tá certo? Você pode cortar aqui, ó, vai ser igual a 1, beleza? O que? Volts por metro. Esse é o campo elétrico que nós temos representado aqui, beleza? Então não tem dificuldade. Na letra B é o seguinte: qual o trabalho da carga no ponto A e ponto B? Então o trabalho aqui, você vai calcular assim, ó, trabalho que vai de A para B. Eta, uma letra grega, vai ser igual a Q, que multiplica V de A menos V de B. Pronto. Essa aqui é a fórmula que a gente vai usar para calcular o trabalho, pessoal, tá certo? Provavelmente vocês vejam aí no livro de vocês que o trabalho é Q vezes U, tá certo? U de A B. Mas já sabemos que U de AB corresponde a V de A menos V de B. Então não tem nada de a gente substituir, ó. Então o trabalho de A para B vai ser igual. Quem é a carga? 2, você bota aí, ó. 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica 100, que é o valor de A, que ele está na linha do 100, menos 70, que é o valor de B, que ele está na linha do 70. Tá certo? Então o trabalho de A para B vai ser igual 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica 30. Então o trabalho de A para B vai ser igual a 60, ó, 2 vezes 30, 60 vezes 10 a menos 6. O trabalho de A para B, se for uma questão de marcar, provavelmente ele tinha dado uma melhorada. Foi o que ele fez? Pegou a vírgula e botou para cá, ó. Então 6,0 vezes 10 elevado. Se ele botou uma vírgula para cá, automaticamente eu preciso diminuir aqui, ó. Então menos 5 joules, representado por J, a unidade de medida de trabalho. Então, o trabalho de A para B, 6 vezes 10 a menos 5 joules. Essa é a resposta da alternativa B. Então, aqui é a forma que eu uso para calcular o trabalho e aqui é a forma que eu utilizo para calcular o campo elétrico, o potencial elétrico, a distância entre dois pontos e por aí vai. Não é difícil, mas é necessário que você precise prestar atenção. Não transformei aqui porque já veio em metro, mas as questões que não vieram em metro você precisa transformar para poder você desenvolver tranquilamente. E é só observar, o potencial elétrico ele é maior próximo da carga positiva e menor próximo da carga negativa. Quer dizer que em um campo elétrico ele é maior na ponta e menor na seta. Beleza? Isso aí não tem dificuldade quanto a isso aí. Por conta disso, nós também tratamos outro assunto que vocês devem conhecer no nosso dia a dia, que é a questão do para-raio. Você já deve ter ouvido falar no para-raio. O para-raio é muito utilizado, tá certo? Principalmente nesses dias de tempestade, eles são instalados no alto de prédios, de torres, justamente para receber a descarga elétrica e aí mandar mesmo para o aterramento, através do aterramento que ele tem aí na Terra, mandar o mesmo para lá a uma certa distância da superfície da Terra, pessoal. Então, nós vamos tratar agora o que a gente chama de poder das pontas, tá certo? Tirar aqui, embora nós continuemos no mesmo conteúdo, tá certo? Mas existe aí um termo chamado poder das pontas, tá certo? Poder das pontas. Então você já deve ter ouvido falar que o para-raio ele é pontudo, tá certo? Ele é bem pontudo. Então o para-raio ele é mais ou menos esse formato aqui, ó. Ele é pontudo. Então, quando se trata do para-raio, ele fica aí no alto dos prédios ou das torres em si, que é para justamente ajudar na questão da queda de raios. Ele tem todo um processo de isolamento, entendeu? E aqui ele tem um aterramento. Esse aterramento aqui costuma ser uns 2 metros de cobre, tá certo? De cobre. Aqui nós temos o fio. Esse fio aqui dá acesso ao aterramento e ele vai mandar o raio para essa região a 2 metros. 1,5 metro, 2 metros ou mais, se possível. Então, tá lá a nuvem, né? Tá lá a nuvem. E aí na nuvem, o que que acontece? Nesse processo da nuvem aqui, o raio vem, tá certo? E aí ele vai descarregar justamente aqui em cima do para-raio, beleza? E aí quando ele bate aqui, aí ele desce e é aterrado aqui. Por isso que é chamado poder das pontas. Por que poder das pontas? Veja, quando eu tenho, por exemplo, um objeto, e esse objeto ele é pontudo, pessoal, ele é pontudo, implica dizer que eu tenho um acúmulo de carga muito grande nessa região das pontas aqui, ó.
essa região das cargas aqui é muito grande aqui na região das pontas. Ó. Aqui ele é mais arredondado, então as cargas se distribuem com menor intensidade, mas aqui ele é muito grande. Então aqui, nessa região aqui, eu tenho uma proliferação de cargas muito grande. Vou botar a carga positiva aqui, fica mais fácil para você identificar. Muito grande. Então veja que nessa região aqui da ponta, a carga é muito grande. Se a carga é muito grande, aqui nós temos uma densidade, tá certo? Uma densidade elétrica, nós temos uma densidade elétrica, tá certo? Ou superficial elétrica. Nós podemos chamar de densidade superficial elétrica ou densidade elétrica. Vou colocar superficial elétrica porque nós estamos trabalhando com a questão de área e por aí vai. Densidade superficial, tá certo? Elétrica. Então, nesse caso aqui, nós temos sigma, uma letrazinha grega chamada sigma, que vai ser a carga dividida por área. Beleza? A carga dividida por área. Se você levar em consideração a matemática em si, nós temos que a carga vai ser igual à área, dependendo da circunstância. Vamos botar aqui que fosse πr ao quadrado. πr ao quadrado. Então, veja só o seguinte, o raio está aqui embaixo. Se tu diminuir o raio, ou seja, se tu diminuir o raio, tu aumenta a densidade. Olha aí, olha aí. Veja lá, são inversamente proporcionais. Se tu diminui o raio, ou seja, se tu afina a ponta, ou seja, se tu diminuir a raia, que ele fica bem pontudo, vai aumentar a densidade. E a densidade aumenta porque tem mais do que carga elétrica nesta região que é pontuda. Então, quanto maior a quantidade de cargas elétricas naquela região, significa que a carga dela é menor. Então, de toda essa parte aqui, ela vai se acumular mais na região pontuda, chamada poder das pontas, porque lá ela vai ter uma densidade superficial elétrica maior devido à sua área ser menor. Então, a área é menor aqui, mais cargas, e aí acumula mais cargas, e aí os raios tendem a cair nessa região. Só que aí tem um limite, pessoal. Existe um limite, não é todas as cargas que existem que vão estar acumuladas ali. E quando ela atinge o limite, a gente denomina de rigidez dielétrica. A rigidez dielétrica se dá justamente quando há o limite de cargas acumuladas naquela região. Então, mediante esse processo aí, o ar não aguenta mais isolar as cargas que estão aqui nessa região do para-raio e nem das nuvens. Automaticamente acontece o que a gente chama de descargas elétricas, que é no formato de raios. Então começa a cair os raios. O raio sai, tá certo? E vem. Se ele encontrar um para-raio, ele bate lá e aí vai para o aterramento. Mas se ele não encontrar, ele vai para a parte mais alta, que pode ser uma árvore, pode ser uma pessoa, que Deus o livre, pode ser uma região que seja mais alta. Desde que essa região esteja mais próxima da nuvem possível, para encurtar essa distância. Por isso o perigo que a gente tem em dia de tempestade. Em dias de tempestade a gente está mais seguro, como eu disse na aula passada, quando você está dentro do carro. Dentro do carro é a maneira mais segura que nós temos para passar uma tempestade, justamente porque a blindagem do carro não é por conta dos pneus, é por conta da lataria que nos oferece uma blindagem eletrostática, assunto que a gente já viu. Assim como o avião e outros. Então nessa região aqui, pessoal, nós utilizamos aqui na Terra o para-raio para dar uma proteção melhor, beleza? E aí no para-raio ele é fino, tá certo? Que a gente chama poder das pontas, justamente porque há o aumento dessa densidade, há o aumento do campo elétrico, há maior acumulação de cargas elétricas e essa maior acumulação de cargas elétricas faz com que o raio caia justamente nessa região pontuda. E aí ele consiga descer e ser aterrado. Só que a gente tem que ter cuidado, não existe 100% de segurança. Mesmo que um raio caia aqui nessa região, não é interessante que você esteja dentro desses apartamentos aqui, desse prédio, desse edifício, utilizando o seu celular conectado à tomada. Porque quando um raio cai, ele sobrecarrega muito bem a rede elétrica. E essa sobrecarga pode danificar você. Ela pode te eletrocutar de alguma forma. Pode danificar o seu aparelho. Aí vai justamente carregar o quê? A rede elétrica. A rede elétrica está alimentando a tomada que você está com o seu celular conectado. Aí, automaticamente, a rede elétrica tem esse aumento de voltagem, faz com que esse celular que está na sua mão também sofra danos provocados pela intensidade que foi aumentada da rede elétrica. E aí você possa ter, que Deus o livre, pode sofrer um choque, nos casos mais perigosos, ser eletrocutado e muitos casos que a gente já viu em jornais, morrer.
tá certo? Então tem que ter o máximo de cuidado possível, pessoal. É muito perigoso em dia de tempestade você estar utilizando celulares conectados à tomada. O ideal é desligar todos os aparelhos da tomada, mais ainda desligar o relógio de energia da sua casa ou da sua região, para justamente facilitar o escoamento dessas cargas, se porventura tiver uma grande sobrecarga na sua região, tá certo? Então muito cuidado com isso. São algumas, nós temos que precavermos para justamente não dar moleza e nem facilidade para um incidente desses acontecer. Beleza, pessoal? Então por aqui nós vamos encerrando a nossa aula, falando um pouquinho de potencial elétrico, de dielétrico, rigidez dielétrica, que é quando há esse aumento de intensidade aqui nessas regiões pontudas, e o poder das pontas, que deu o direito de Benjamin Franklin inventar o para-raios, que é muito utilizado hoje, como eu disse, em torres, para não danificar antenas, e em prédios, justamente porque são muito altos, e em alguns lugares tem pessoas que botam, até mesmo particularmente em algumas, vamos dizer assim, residências, para fazer o aterramento de maneira correta do raio quando cai numa região dessas aqui. E aí dá uma proteção maior, beleza? Então, muito obrigado por tudo, forte abraço, tamo junto.